hablarles sobre também viaje. Diga comigo viaje. Quero hablarles sobre o terceiro viaje missioneiro do apóstolo Paulo. Época, ao redor de 54 e 58 depois de Cristo. Aí está, acompanhado por quem? Leia comigo, Timoteu, Lucas e outros. Lucas era médico, diga comigo médico. E também foi quem escreveu o livro de Lucas e o livro de Hechos, acompanhado por Timoteu, Lucas e outros. Destinos principais do terceiro viagem do apóstolo Pablo, qual foi? Uma vez mais, destinos principais do terceiro viagem missioneiro. E quanto mais ou menos de quilômetros? Em aquela época, em cavalo ou em barco ou caminhando. E hoje nós temos muito fácil. E muitas vezes nos acomodamos. Assim que hoje vamos tratar pouquinho sobre isto. O apóstolo Pablo e seu terceiro viagem missioneiro. Já o pastor entrará em outros momentos, em outros viagens. Mas hoje vamos falar sobre o terceiro viagem missioneiro. Ele visitou cidades a lo largo do Império Romano para levar solo mensaje. O mensaje que Jesucristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Vamos repetir comigo. Jesucristo é... E vamos ler o que está em pantalla. Visitou cidades a lo largo do Império Romano para levar o mensagem del Salvador, não só a los judíos, sino também a los gentiles, que somos nós. Nos chegou. E ele dijo: me esforcé por predicar o evangelho, no donde antes Cristo foi predicado. Troas, a cidade del texto bíblico que leremos, se encontrava em Ásia Menor, la região de Mísia, que agora forma parte da atual Turquia. Como se chama a cidade que vamos ler agora? Diga que está ao lado, não é Esparta, é Troas. Diga, Troas. 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 Pode ser Troas também, mas vamos falar como está na nova tradução viviente, ok? Troas. Vamos ao capítulo de Hechos, capítulo 20 de tu Bíblia. E di comigo, sal de la ventana. Salga de la ventana. Salga de la ventana. Com codaço santo assim, salga de la ventana. Que bonito, sal de la ventana. Melhor assim, não? Sal de la ventana, que é claro, e puseram la ventana. Eu queria tanto, tentei preparar cartel com la ventana, pero mira, não he conseguido, he tratado de trazer pero este aqui está mais bonito, não? Claro, diga al que está ao lado, sal de la ventana. Muito bem. Hechos capítulo 20, pero antes vamos fazer nossa declaração. A mim me encanta quando a igreja se põe de pé, levanta a Bíblia e lá-se, solita. Esta es la semilla eterna de mi salvación. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Ahora la voy a leer y su poder sobrenatural, transformador, cambiará mi vida para siempre. Lo creemos. Amém. Abra tu Bíblia em Hechos 20. Hechos 20. Vamos ler del 7 al 12. Hechos 20 del 7 a 12. Si te quedas en la ventana, te dormirás. Vou esperar que todos tenham Hechos 20. Vamos dizendo amém los que tenemos. Muito bem. Vou a mirar los que estão com Bíblia. Los que não têm Bíblia, acércate a uma pessoa com Bíblia. É creyente. Bíblia, muito bem. A Bíblia é tão maravilhosa. Aí chegou um amado aqui, não? E disse assim, nos apresentei ao grupo, e eu lhe disse assim,
¿y dónde está tu Biblia? Ele disse, en la iglesia de donde vengo no usamos Biblia así, usamos el móvil, el tablet. Eu disse, que bueno, pero aqui agora vais usar a Bíblia. Que bueno, mais bueno, porque vais usar a Bíblia. Então, se um amado se levantou e dijo, eu le vou a sembrar, ai Senhor, hoje le vou a sembrar uma Bíblia. E ele se quedou feliz. E foi bendecido quem lhe sembrou a Bíblia. E sei que tu estás sorrindo, esperando que alguém te sembre uma Bíblia. Quizás aconteça isso, diga amém. Levanta a mão os que dirão assim, alguém me sembrará uma Bíblia. Vamos ver quem. Ali, ó, mira, dois levantaram a mão, mira. Oh, glória. Levanta mais alto para que vejam vosotros assim, levanta a mão. Aí, glória. Quem sabe, não? Deus lhe chegará aí. Mira aí ao lado de Lerle também. Lerle pode ser usada poderosamente. Já veio a glória aí. Aleluia. Encontraram Hechos 20? Isso, Hechos 20. Del 7 em adelante. El primeiro dia de la semana, nos reunimos com os creyentes locales para participar de la cena del Senhor. ¿Participar de quê? Pablo les estava predicando e como iba a viajar, al dia seguinte, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, Lucas está incluyéndose en esta reunión. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estava iluminado com muitas lâmparas que titilavam. Como Pablo hablava e hablava, como muitos predicadores hablavam. Oh, glória. Como Pablo hablava e hablava. Interessante que Lucas hace ênfase em que ele falou várias vezes. Como Pablo hablava e hablava a um jovem chamado Eutico. Como se chamava? Eutico. É assim, Deve? Eutico. Está bonito, Eutico? Repita comigo, Eutico. Hablar muito bem. 1, 2, 3, já? Isso, não vais olvidar dele. Como um jovem, havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado em el borde de la ventana, le entrou mucho, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y dijo, no se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces, todos regresaron al cuarto de arriba, participaram de la cena del Senhor, como nós participamos cada primeiro domingo aqui nesta casa, participaram de la cena del Senhor e comeram juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa, vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. ¿Cómo estaba el joven que se cayó? Vivo, diga que está ao lado, vivo y sano. É como Deus te quer ver, vivo y sano. Vivo espiritualmente y sano espiritualmente. Aleluya. El joven Eutico escuchaba la palabra, pero desde un lugar equivocado. A ver, vamos já, 1, 2, 3, já? Estar en la ventana te hace dormir. Dormir espiritualmente, dormir porque não te involucras em la casa del Senhor, dormir porque ves las cosas desde afuera, estás en la ventana, estás en el culto, glória a Deus.
allá, como hace aquello. Aleluya. Ay, no puedo creer eso. Oh, gloria, aleluya. Aquello está guay, aquella noticia, aquella mujer, aquele hombre. Uy, este chisme me gusta. Aleluya. Está en la ventana. Mitad está dentro de la iglesia, mitad está afuera. Esto trae la muerte. Diga aleluya a los que entendieron. Estar en la ventana te hace dormir espiritualmente. Dormir porque no te involucras en la casa del Señor. Dormir porque ve las cosas de afuera. Tienes que estar dentro. Cierra la ventana y entra donde Dios te ha puesto para crecer. Eutico murió porque se durmió. Repita comigo. 1, 2, 3 ya. Hemos visto el vídeo. Muchos vienen con una semilla en el corazón, que es el evangelio, que es el poder de Dios para transformar vidas. Y van a trabajar y predican. Si están activados en fe. Hay muchos que tienen la semilla, pero están sentados en la ventana, mirando afuera, y no se comprometen con la casa del Señor. Hay muchos que están mirando afuera y no miran al pueblo de Dios dentro, para entrar, para adorar, para servir, para leer la palabra, para doblar las rodillas, para interceder. Están sentados en la ventana mirando hacia afuera. Diga, Dios tenga misericordia. Esta semana en la oración, 68 personas, cambié los números, ¿no? 68 personas orando, porque no están sentados mirando afuera, están mirando para dentro de la casa del Señor. 60, y este número crecerá, porque tú también te levantarás. La ventana nos puede hablar de móvil, redes sociales, malas conversaciones, ver lo que no debería ver. La ventana es un lugar que te puedes caer, hermano. Sal de la ventana. Diga al que está al lado, sal de la ventana. Te puedes caer. ¿Qué ocurrió con Eutico? ¿Qué? ¿Y por qué cayó? Porque durmió. No te duermas, creyente. No te dejes dormir, creyente. No duermas, creyente. Ya conoce la verdad. Despierta ya del sueño y despierta para buscar a Dios. La tierra está siendo bendecida por hombres y mujeres que trajeron una semillita y que no la enterraron. Decidieron mirar para dentro y buscar al Señor de la iglesia. Decidieron mirar para dentro y estar conectados a los hombres de Dios para ser fructíferos en la tierra y traer transformación allí en el trabajo, allí en la calle, en el mercado, en el supermercado, en el metro, donde Dios le... Hay algunos que no se quedaron mirando afuera, entraron en el río de Dios dentro y se pusieron en marcha para crecer y avanzar. Dios amado, como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido. Y hay mucha gente que muere porque está en la ventana. Mira y escucha lo de dentro, pero también mira y escucha las cosas de afuera. Ay, qué rabia me da
Puedo decir así, Lolita. La rabia santa. Rabia santa. Creyente que escucha y oramos y decimos y crecer en Dios. Poner raíces en el evangelio que tú has escuchado y están por ahí. Bueno. A ver, es tiempo de crecer, de buscar seriamente al Señor, de leer la palabra, doblar la rodilla, adorar al Señor, buscar al Señor, dejar de estar dormido. Despierta. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Pensa que aqui é fácil. Há professores que cuidar niños, há cocina em onde trabalhar, há ministrações, há vida que cuidar, há que limpar o lugar onde tu te mueves, há ajuda social, há intercessão, há trabalho. Há trabalho. Que haces tu? Que haces tu? Que haces tu? Que haces tu? La ventana não é um lugar para sentar-se, é um lugar para deixar. Não te sentes na ventana, não é próprio. Siéntate a los pies de los apóstolos. Siéntate donde há palavra. Siéntate donde há ministração. Siéntate donde há glória para Ele. Sal de la ventana. Sal de la ventana. Repita comigo, ponto 1. 1, 2, 3, já. É lugar para ser abandonado. Você é creyente. Você é creyente. Oh, Deus. Misericórdia. Misericórdia. Estou falando a la igreja del Senhor. CPN, Cristo para las naciones. De compromisso, de entrega, de vida, de estar junto, de ajudar. Mira, estavam fazendo a obra de Los Aires. Os homens aqui trabalhando, mulheres ajudando. E há faena, diga comigo, há faena. Todo bonito, organizado dentro de nossa sencillez. Porque não temos muito, mas somos muito, glórias a Deus. Estávamos aí, vimos que organizar depois de la faena de Los Aires, limpiar, fregar. Porque tu chega já está todo fregado, pero alguém fregou. Tu chega, as silhas estão em lugar, alguém lá pôs. O banho está bonito, organizado, porque alguém le limpiou. Por isso sempre estou dizendo, quando chega à cocina, não chega com cara de quem está em la ventana, a ver o que passa. Chega com cara de quem está aos pés de los apóstolos, transformado por la palavra, vivendo de verdade o evangelho. Chega já e bendice e diga: puedo ajudar, puedo servir, puedo colaborar. Dá passo e haz algo e sal de la ventana. Nosotros, los siervos del Señor, delante de la obra del Senhor, com gran peso e responsabilidade, e principalmente o homem que Deus ha posto aqui para traer o mensagem de Deus aqui desde 1996. E não venimos aqui, vamos allá como hoje ocorre em muitos lugares, a ver o que passa, vamos reunir gente. Não! Tus pastores estudaram, se prepararam em seminário, viveu em seminário, em uma universidade, ha hecho máster, se dedicou à obra do Senhor, foi professor de missões, trabalhou arduamente e disse: Denise, oremos, porque dia o Senhor nos levará onde há que predicar, onde há necessidade. Espanha necessita do evangelho. Uma igreja, nossa igreja, se moveu a tal, e durante 7 anos nos enviou aqui bajo cobertura, envio com sueldo desde Brasil, para que nós aqui ajudáramos a igreja espanhola.
Não foi que nasceu, vamos a uma aventura, não. Houve um tempo, preparação, morir a nós mesmos, entregar e venir com 2 pequenitos ninhos a uma terra e a um idioma que todavia lutamos para falar. Pensa que é fácil. E tu vienes e já conhece o evangelho e está aí, sentado a ver o que passa, a ver como hacen, a ver como de verdade. Levanta-te e põe tus codos para ajudar-nos, tu mano para em el arado e não mires atrás. Ajuda a la obra del Senhor. Diga glória a Deus, os que entendem. Ponto 2. O apóstolo Pablo barrou para que ele se levantara. Por isso entro em lo que estava dizendo. Para que hoje a igreja esteja constituída. E um domingo se reúna 400 pessoas aqui. Com todo este ambiente. E com todo o que nos falta. Há um trabalho por detrás. Pastor Merinho. Isso como o apóstolo Pablo barrou. Derrou todo. Padres que aún vivem. Para levar sua família a servir ao Senhor. Um preço muito alto. Pero Deus é Senhor e merece a pena. A Ele servimos, não a ti, servimos a Ele. E a la igreja del Senhor em seu conjunto, que é a novia del Cordeiro, a quem oramos, por quem oramos, bendecimos a cada dia e lucharemos para que seja uma igreja séria, comprometida, uma igreja que vive o Evangelho. O apóstolo Pablo barrou para que Eutico se levantara. Diz o versículo 10. E a igreja vai descer comigo. Vamos, 1, 2, 3 já. Agora, eu hago como o apóstolo Pablo. Não chamo a atenção. Barro e lhes digo: Deus les ama e les quer vivos. Deus te ama e te quer vivo. Deus te ama e te quer vivo. Porque o sueño te hace morir. O sueño espiritual te hace morir espiritualmente. Te hace dejar de ver lo que tiene que ver. Te hace dejar de hacer lo que tiene que hacer. No puedes dormir, ¿me entiendes? Pablo barra, não lhe chama a atenção, não lhe rinhe, foi compassivo. Vamos adiar. 1, 2, 3 já. Não lhe chama a atenção. E eu de verdade oro e pido ao Senhor cada dia compaixão para que a igreja do Senhor CPN seja uma igreja despierta. Despierta, uma igreja que viva e que não duerma. Como pastores, líderes, devemos ter compaixão de los que duermen, abraçar-les e dizer-lhes: viva em el nombre de Jesus. Viva em el nombre de Jesus. Não mueras. Viva lo mejor que Deus tem para ti. Ponto 3. Estar em comunhão com Jesus é lo mais importante. E é mais importante que admirar os milagros por Ele realizados. Sabe que há gente que hoje quer, o Espírito Santo derriba, o Espírito Santo libera. Nós outros aqui nesta casa hemos visto gente sendo liberada, vemos prostitutas sendo liberada, gente endemoniada sendo livre, hemos visto, seguiremos vendo-lo. Pero lo mais grande é estar com o Senhor Jesucristo. Tener comunhão com Ele, com a novia de Ele, que é a igreja do Senhor Jesus em la tierra. Diga amém. Mira o que diz o versículo 11. Todos volveram ao quarto de arriba e participaram da cena do Senhor. Depois de haver ressuscitado um homem, subieron novamente. Vivió,
Aleluya, pero tenemos que tener comunión con Él, porque los señales y las maravillas acontecen, vienen y van, pero Él es el Señor y está aquí. Los que entenderam, diga amém. Vamos ler juntos o versículo 1, 2, 3 já. ¿Por qué volveram a la habitación de arriba? Porque los milagros existen, pero no son más grandes que el Señor de la iglesia y el mensaje de salvación. Jesús es la razón de existir de los milagros. Diga gloria a Dios. Vamos a leer aquí. Porque los milagros, pero Ele é mais grande que os milagros. Ele hace milagros. Ele vai ser por ti. Pero não busque solamente os milagros, mirando a ventana, querendo um milagro. Busque ao Senhor de la igreja. Ponte de pé. Seguinte, se estamos dentro da igreja, mirando e contemplando lo de afuera, não estamos dando glória àquele que é Senhor da igreja. Vamos ler isto para aquele que está a tu lado. Léalo. Se estás dentro da igreja, entenderam? Não te quedes em la ventana. De ser assim, morirás. 1, 2, 3 já. Agora, sacude esta pessoa que está ao lado e dile a ela: não te quedes em la ventana. De ser assim, morirás. Sal de la